Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago, estudante de Engenharia Química. E eu sou o Luiz, também aluno de Engenharia Química da UFMG, e nós vamos apresentar o, o experimento número 7, que é a destilação por arrasto com vapor. E essa destilação por arrasto com vapor foi aplicada para a extração do óleo essencial do cravo da Índia. Então, nesse seminário, nós vamos abordar primeiro alguns conceitos iniciais, como o que é a pressão de vapor, introduzir a técnica de destilação por arrasto com vapor, falar um pouco mais do óleo essencial do cravo e depois vamos, enfim, falar do experimento realizado nas aulas do curso. Então, antes de tratar de fato da destilação, nós vamos falar um pouco do que é pressão de vapor, que é um conceito muito importante para essa técnica. E para se definir pressão de vapor, devemos considerar um recipiente fechado, ocupado parcialmente por um líquido e o restante é vácuo. E nessa condição, parte das moléculas do líquido vai passar para o estado vapor até que se estabeleça um equilíbrio. Quando esse equilíbrio se estabelece, a pressão que é exercida pelo vapor sobre o líquido é a chamada pressão de vapor. E, como vocês podem bem imaginar, com o aumento da temperatura, a pressão de vapor aumenta, porque o maior número de moléculas vai ter energia cinética o suficiente para mudar de estado. E, além disso, como é possível ver nessa outra imagem, quando a pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica, é sinal de que todas as moléculas têm energia para fazer a transição de estado e o líquido vai entrar em ebulição, bolhas vão começar a se formar e o líquido vai se evaporar completamente. E além disso, como podem também observar nesse gráfico, quanto maior a pressão de vapor, menor a temperatura de ebulição do material. Então a pressão de vapor é uma propriedade muito importante, como por exemplo aqui nesse gráfico mostra, comparando metanol, etanol, água. Então, tendo isso bem estabelecido, podemos passar para a técnica em si, que seu princípio básico então é volatilizar uma substância que está insolúvel ou pouco solúvel em água, ou seja, uma mistura heterogênea, passando-se vapor numa mistura que contém esse composto. E o funcionamento dessa técnica se baseia na lei de Dalton, que diz respeito da pressão de vapor, que a pressão de vapor total de uma mistura de líquidos immiscíveis é igual à soma da pressão de vapor individual de cada componente. Sendo assim, como vimos anteriormente que quanto a maior pressão de vapor, menor a temperatura de ebulição, nessa situação a temperatura de ebulição será menor do que a original, tanto da água quanto do composto de interesse. E isso, em muitas situações, é muito interessante, não só por uma questão de economia energética, mas porque muitos compostos de interesse, principalmente compostos orgânicos, se decompõem a altas temperaturas. Eles muitas vezes se decompõem antes de entrar em ebulição. Então, a destilação para arrasto com vapor vai permitir a separação e a purificação desse tipo de material, que é muito utilizado, por exemplo, para extração de componentes de plantas e vegetais, extração de óleos essenciais. E aqui na imagem tem um exemplo, né, de um sistema para destilação já em maior escala, numa escala industrial, digamos assim. Vai ter uma grande caldeira e um grande reservatório, onde o material, a planta, o extrato vegetal vai ter contato com o vapor, e assim o produto de interesse vai ser removido. E existem três tipos de destilação por arrasto de vapor. Primeiramente é a chamada hidrodestilação, que nesse processo a planta aromática ela vai permanecer imersa ou no meio aquoso e essa água vai ferver e assim vai ser removido a substância desejada. A outra maneira possível é a destilação com água e vapor. Nesse caso, o extrato vegetal, a matriz vegetal, ela é colocada acima do reservatório de água e sobre uma plataforma que permite que o vapor de água atravesse o vegetal e assim separe esse componente, ele volatilize o componente de interesse. E por fim, a outra forma é que a água não é mantida na parte inferior e é muitas vezes chamada de forma de destilação a vapor mesmo, e assim o vapor vai ser introduzido através de serpentinas para isolar o composto desejado. E então, na nossa prática, nós utilizamos essa técnica para a extração do óleo essencial do cravo. O cravo é um tempero muito utilizado na culinária, pela população, e na verdade é o botão floral seco dessa planta que tem o nome científico Syzygium aromaticum,
E aqui algumas imagens do cravo e da planta antes, né, de fazer todo o processo de secagem e algumas propriedades desse óleo essencial que nós desejamos, que nós de fato extraímos. A densidade dele 0,973, muito próxima da água. A solubilidade, é possível perceber que ele é muito solúvel em etanol, já dá uma ideia de que ele não é muito polar e que talvez não seja tão solúvel em água. O índice de refração e a coloração dele quando isolado é transparente. Em relação aos seus componentes, o principal componente é o eugenol. E além disso tem alguns outros como acetato de eugenol, outros derivados do eugenol, o beta-cariofileno, que é outro muito importante, ácido oleânico e algumas substâncias diversas, substâncias orgânicas que são presentes nesse tipo de vegetal. E aqui uma ilustração das moléculas principais, que é o eugenol, que tem essa alta massa molecular e um ponto de ebulição bem alto de 254 graus Celsius, o que explica a questão dele se decompor antes dessa temperatura e o interesse de ter um método que volatilize ele a temperaturas mais baixas. Um outro componente também muito importante é o beta-cariofileno, que também tem um ponto de ebulição muito alto, novamente reforçando o interesse de ter um método que separe esses compostos sem ter que aquecê-los a alta temperatura, senão eles podem se degradar e você vai perder o seu material de interesse. E agora vamos passar para a parte experimental em si, explicar como foi feita essa extração. Passando agora para a etapa experimental, a nossa prática ela teve o objetivo de introduzir a técnica de destilação por arrasto com vapor, isolar componentes essenciais do cravo e caracterizar os grupos funcionais presentes nesse composto isolado. E a prática ela foi dividida em duas partes. Na primeira delas, nós obtivemos o destilado, e na segunda parte, a partir do destilado, nós obtivemos o óleo essencial do cravo da Índia. Então, na primeira parte do experimento, nós adicionamos em um balão bitubulado 8 gramas de cravo da Índia, 250 ml de água e alguns pedaços de porcelana para que a ebulição, quando ela ocorresse, ela não fosse tão turbulenta assim. Então, nós fizemos a montagem do sistema de destilação, conforme mostrado por essa figura. Nessa outra figura que a gente também tem uma vista mais lateral desse sistema de destilação. E aqui nessa outra imagem nós temos a representação uma imagem que mostra o balão bitubulado, um funil de adição que ele foi colocado no sistema com a função de repor essa água do balão bitubulado conforme ela passasse para o estado gasoso. Também está destacado na imagem a entrada e a saída de água, a fim de resfriar o condensador sempre que fosse necessário. Então essa manta ela foi ligada e começou o processo de destilação por arrasto a vapor. Daí a função do funil de adição era basicamente de repor essa água que tivesse no balão bitubulado conforme ela fosse passando para o estado gasoso e fosse saindo ali no condensador. E aí o funil de adição ele tinha a função de repor essa água. Daí, conforme foi ocorrendo a destilação, o destilado foi se depositando no frasco coletor, que está do lado da entrada de água ali na imagem, um pouco mais à direita. E daí, quando atingiu uma certa quantidade de destilado, a gente recolheu algumas frações para usar nos testes que vão ser falados daqui a pouco. Depois de ter colhido essa fração e voltamos o frasco para o mesmo lugar e continuamos até a gente verificar essa presença de óleo. Além disso, depois de desligar o aquecimento e interromper o processo de destilação, nós adicionamos uma espátula de cloreto de sódio à mistura, ao destilado, na verdade. E esse cloreto de sódio, ele foi adicionado ao destilado para que ele é muito solúvel em água. Então acaba que ele interage com a água de modo a deixar a água um pouco menos disponível para interagir com o componente que a gente está interessado em extrair, que no caso o óleo essencial, que é um pouco mais apolar. E aí, por polaridade, o sal interage melhor com a água. Então, depois de ter adicionado esse sal, esse destilado ele descansou por uma semana, porque o intervalo das duas práticas foi de uma semana. E então, na outra semana, deu início à parte 2.
E passando agora para a segunda parte do nosso experimento, que foi a obtenção do óleo essencial, nós pegamos esse destilado que continha sal e inserimos ele em um funil de separação. E nesse funil de separação nós também adicionamos o clorofórmio, que ele é pouco solúvel em água, mas ele é bastante solúvel em solventes orgânicos. Daí ele interagia mais com a parte orgânica, que é a nossa parte de interesse, que tinha lá no destilado, e formando-se duas fases no funil de separação. E como a gente também viu lá nas informações que o clorofórmio ele é mais denso do que a água, a fração que continha o clorofórmio ela ficou depositada na parte de baixo do funil de separação. Então assim era possível a gente extrair essa fração orgânica, assim digamos. Então foi extraído essa fração orgânica que continha o clorofórmio, que continha o óleo com os compostos do nosso interesse do cravo da Índia. E essa separação, esse método de separação, né, essa decantação, ela foi repetida por mais 2 vezes. Então, tendo extraído esse óleo, que contendo o clorofórmio e os óleos essenciais do cravo, nós adicionamos o sulfato de sódio, que como um agente secante para que a gente tivesse menos água no nosso composto obtido, no nosso composto final. Daí a fase aquosa ela foi devidamente descartada, afinal não tínhamos mais nenhum interesse nos compostos que estavam presentes nela. E passamos essa fase orgânica para um balão de fundo redondo esmerilhado. E adicionamos esse balão num evaporador rotatório, para que essa água presente pudesse ser evaporada e sobrasse só o óleo no balão. Esse balão ele já tinha sido devidamente pesado para, assim que acabasse essa evaporação no evaporador rotatório, a gente conseguisse calcular o rendimento. Depois que foi concluída essa evaporação e pesamos, chegamos à conclusão de que a massa obtida de óleo foi de 1,57 gramas. E considerando os 8 gramas de cravo utilizados, o rendimento foi de 19,63%. Então, agora passando para a parte de caracterização do produto, que inclui os testes para grupos funcionais que nós realizamos, o primeiro teste foi com a 2,4 de nitrofenilhidrazina, em que não houve formação de precipitado, então a gente descartou a presença de carbonila, seja ela cetônica ou de aldeído, então não houve necessidade de teste para aldeído. Então nós realizamos o teste com reagente de Bayer, que envolve o íon permanganato, e houve aparecimento de uma cor marrom que indicou a presença de insaturações, o que é de fato esperado se formos observar a estrutura por exemplo, do eugenol, em que a gente verifica essa insaturação, e do beta-cariofileno também. Houve também, após esses testes, o teste com cloreto férrico, em que foi detectado o aparecimento de uma cor intensa, então indicou a presença de fenol, o que também era esperado devido à presença desse fenol na estrutura do eugenol, como pode ser verificado, a hidroxila ligada a um anel benzênico. E por último foi feito um teste com reagente de Lucas. Esse teste não apresentou resultado positivo, né, pois não formou um precipitado nem houve turbidez, então foi destacada a presença de álcool no meio, que de fato já era esperado, pois na verdade no eugenol ali nós temos um fenol e não álcool. Então, essa foi a nossa prática, que foi bem sucedida. Nós conseguimos isolar o óleo essencial do cravo corretamente e caracterizá-lo para comprovar a presença desses compostos principais e que o nosso produto era de fato o óleo essencial, e também conseguimos utilizar com sucesso a técnica da destilação por arraste com vapor. Então, muito obrigado e até mais.